Sobre as alianças do segundo turno da eleição presidencial e também as expectativas para o Congresso Nacional em 2023, nós vamos conversar a partir de agora com a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damaris Alves, a quem agradecemos demais pela participação. Agora, senadora, seja muito bem-vinda e parabéns pela eleição. Obrigada, um prazer estar com vocês. Perfeito, foi uma caminhada difícil, né, senadora? Eu me lembro que não Dolorosa, difícil e dolorosa. É verdade, eu me lembro quando a senhora chegou a anunciar a desistência de concorrer ao Senado pelo seu estado em razão do nome de Davi Alcolumbre. Depois houve uma negociação, a senhora chegou a pensar em disputar a Câmara Federal, uma cadeira na Câmara, e depois, por fim, acabou se filiando ao Republicanos, disputou inclusive com uma colega de governo e venceu. Está aí agora concedendo entrevistas, projetando como será a próxima legislatura. Então eu gostaria que a senhora rapidamente analisasse essa caminhada difícil, dolorosa, quais são as expectativas de Damaris Alves para o Senado Federal e quais são as pautas prioritárias. Gostaria que a senhora nos dissesse, por exemplo, se vai defender impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e, por fim, se pretende concorrer à presidência da casa. Vamos corrigir uma coisinha. Eu não sou do Amapá, eu moro em Brasília há 24 anos. Eu vim de São Paulo para Brasília, mas também a minha ligação com o Nordeste, onde eu passei infância e juventude no Nordeste. É que havia a informação à época, né? Sobre essa possibilidade. Assim, o presidente Bolsonaro, em janeiro, me lança candidata em São Paulo, e aí houve também outros estados me convidando para ser candidata. Pará, Amapá, Sergipe, mas eu seria legítima candidata tão somente no DF, porque é aqui que eu moro, aqui que é a minha casa agora. Então eu vim candidata, no primeiro momento fui retirada do processo, porque havia uma junção de toda a direita em torno do nome da minha ex-colega. Só que aí, no meio do processo, a gente percebeu que não seria um palanque totalmente bolsonarista. Então, aí houve um pedido que eu voltasse para o processo. E em 50 dias eu volto e ganho a eleição com uma margem bem diferente da segunda candidata, e eu estou muito feliz com essa oportunidade. E já, assim, fazendo planos para a nossa posse. Nós vamos trabalhar muito a questão da segurança pública, foi o que eu combinei com o povo do DF, segurança pública, proteção da infância, proteção da mulher. Está ali à disposição do meu presidente para as grandes reformas que precisamos fazer, reformas econômicas, reformas administrativas. Então, eu creio que vai ser um mandato muito cheio de desafios, e eu estou pronta e quero muito que chegue logo fevereiro para a gente tomar posse. A gente tem batido na tecla, senadora, boa noite primeiramente, sobre as mudanças que foram registradas na composição do Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal, que agora tem como maior bancada o PL, que pode chegar a ter 15 cadeiras, 15 senadores sendo representados na casa. Isso vai depender de como vão caminhar algumas eleições em segundo turno em alguns estados aqui do Brasil. E fala-se muito sobre essa força agora do conservadorismo e da centro-direita no Senado Federal. Mas para que pautas que sejam defendidas por esse grupo, né, que a senhora também faz parte desse grupo, avancem, é preciso que haja alguém na mesa diretora para agilizar esse processo. Hoje, quem é o presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco, também presidente do Congresso Nacional. E há alguma intenção, alguma movimentação, alguma negociação para que a senhora, por exemplo, seja a próxima presidente do Senado Federal? Isso está sendo negociado, inclusive, com o presidente Jair Bolsonaro? Não, isso é só um sonho meu. E ontem eu conversei com a imprensa e falei, por que não uma mulher presidir o Senado? Gente, isso virou um barulho no Brasil. Mas, olha, deixa eu falar sobre a composição do novo Senado. Hoje, nós sentimos o tamanho da força desse movimento conservador. O presidente hoje reuniu os novos senadores eleitos, os reeleitos e aqueles que também não tiveram sucesso na urna. Foi um dos encontros mais incríveis, eu estou há 30 anos aqui nos bastidores da política, foi um dos encontros mais incríveis que eu já vi, de demonstração de colisão.
Hoje foi incrível o que aconteceu. Todos eles reunidos e apenas 4 que não foram, eles inclusive não puderam estar presentes, mas mandaram o vídeo e anteciparam o apoio ao presidente Bolsonaro. Eu creio que nós vamos ter uma casa de leis coesa e querendo paz e prosperidade. Foi o recado que nós sentimos hoje desse grupo todo reunido em torno do presidente Bolsonaro. Pois é, senadora, justamente sobre esses apoios, a gente tem observado desde segunda-feira, tanto Jair Bolsonaro quanto o Lula estão recebendo apoios de candidatos que foram eleitos, alguns que perderam, partidos políticos, todos manifestando apoio ou a Lula ou a Bolsonaro. O presidente tem conseguido manifestações e apoios muito robustos, né? Sobretudo dos governadores reeleitos do Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e até do governador derrotado Rodrigo Garcia, mas que teve mais de 4 milhões de votos. Como a senhora e também os republicanos vão trabalhar nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para a reeleição de Jair Bolsonaro? Já há uma estratégia definida? Muitas estratégias, muitos movimentos espontâneos surgindo. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante no Palácio da Alvorada, também com a bancada do agro. Foi uma reunião forte. A bancada do agro, ela agrega hoje em torno de 200 parlamentares, muitos reeleitos e novos chegando, que representam esse segmento. Foi assim, também um encontro extraordinário que aconteceu pela manhã. Amanhã de manhã o presidente recebe deputados da base eleitos. Já estão todos chegando em Brasília hoje, vai ser um outro encontro extraordinário e amanhã também tem uma novidade que eu vou antecipar de primeira mão aqui para vocês, que não estava anunciada, mas eu vou anunciar. Amanhã, mulheres com Bolsonaro, parlamentares mulheres vão amanhã manifestar apoio ao Bolsonaro e elas vão fazer um grande arrastão pelo Brasil. Eventos de norte a sul com mulheres parlamentares liderando atos em todo o país pró-Bolsonaro. Então amanhã a gente tem mais 2 grandes novidades. E tem sido muito interessante essa manifestação. Claro, segmentos religiosos estão vindo, segmentos de pessoas com deficiência, está todo mundo vindo manifestar apoio ao presidente. E falo para você, segmentos bem significativos da sociedade estão se manifestando. Senadora, a Cristina Grêmio tem uma pergunta para a senhora também. Senadora, primeiro, parabéns pela votação expressiva, né? Na verdade, eu queria fazer 2 em uma, se for possível, vamos ver se o tempo nos permite. Primeiro, eu queria tocar justamente nessa questão das mulheres aí, porque uma das narrativas da esquerda que colaram contra o presidente Bolsonaro desde a campanha de 2018 é a de que ele não gosta de mulher, não trabalha em prol da causa feminina. E, pelo contrário, né, a senhora foi ministra da mulher, eu que acompanhei o trabalho do seu ministério, sei o tanto que foi feito em prol das mulheres, e o próprio presidente tentou aí no primeiro turno divulgar. Então eu queria saber como a senhora, tendo sido ministra da mulher, consegue fazer chegar aos brasileiros que não souberam das ações do governo a favor da mulher o que foi feito. E a segunda, rapidamente, se a senhora foi prejudicada pelas pesquisas, já que esse é um outro tema que está em voga aí. Olha, vamos começar pela pauta da mulher. Esse governo realmente fez muito pelas mulheres. Nós nos afastamos de pautas ideológicas e nós fomos buscar as mulheres, inclusive, que estavam invisibilizadas. O presidente Bolsonaro entrega para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, com uma previsão orçamentária extraordinária para o enfrentamento ao feminicídio no Brasil. O plano é tão bom que a gente recebe ligações de embaixadores de outros países para levar como proposta o que foi entregue pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente tem aí muitas entregas. E, claro, um grande carro-chefe dessas entregas todas são os programas de empreendedorismo, empoderamento da mulher, autonomia financeira para a mulher. Nosso governo, de fato, teve um problema que a gente já reconhece, que foi o da comunicação.
foi que entregar lá na ponta as informações e o que a gente estava fazendo. Comunicar isso de uma forma mais popular. Mas não foi só com relação à pauta da mulher. Inúmeras outras pautas. Tem gente andando numa estrada e não sabe que foi o governo Bolsonaro que fez. Tem gente morando em casa nova e não sabe que foi um programa do governo Bolsonaro. Nós tivemos muitas dificuldades para informar as nossas entregas. Agora a gente tem um pouco tempo aí para tentar desconstruir essa narrativa de que foi um governo que não fez por mulheres. Então, essas parlamentares decidiram serem elas as portas-vozes dessa informação. E as mulheres cristãs estão vindo todas elas com informações e compartilhando as informações que foi o governo que mais fez por mulheres. Gente, olha, eu estava do outro lado acompanhando as políticas públicas lá do Legislativo e eu ficava agoniada em não ver realizações para mulheres. Eu via muito barulho, muito discurso. E quando eu vi do lado de cá, a gente fez a proposta, presidente, vamos fazer uma pauta transversal. Nosso ministério realmente tem um orçamento pequeno, mas a mulher está na saúde, a mulher está na agricultura, está na tecnologia, está lá em Minas e Energia, todos os lugares tem pauta para mulheres. E agora nós vamos ter aí o desafio de comunicar ao Brasil de que este governo foi um governo cor-de-rosa. Agora, senadora, a senhora destacou alguns feitos importantes do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ao longo desses quase 4 anos, mas eu faço uma pergunta inversa para a senhora. De que forma o presidente deve agir nessa campanha, nessa corrida para o segundo turno, se ele quiser aumentar as chances dele de ser eleito e de ser reeleito? Então, somente sorrir. Então, somente sorrir. E continuar o que ele já está fazendo, conversando com o povo. As informações estão chegando. Mas deixa eu antes responder a pergunta anterior, que eu não falei sobre as pesquisas. Olha, as pesquisas o tempo todo aqui apontavam que eu não seria eleita. Só mesmo no último dia de campanha, um órgão, um dos institutos publicou que eu estava na frente. Mas a pesquisa, o período todo de campanha era, Damares não vai ser eleita, está lá atrás. E aí eu sou eleita com uma margem, assim, muito grande de diferença entre a segunda candidata. Isso me prejudicou? Não, porque Brasília, por ser muito pequeno, a gente conseguia passar as informações em tempo real também. Nós tínhamos as nossas pesquisas e os nossos levantamentos internos do partido, de grupos que nos apoiavam. Mas aqui tem uma coisa que aconteceu muito, que foi o termômetro das ruas. Então, as pessoas viam as pesquisas, mas conseguiam me ver na rua, como eu estava sendo recebida. Então, não influenciou na minha não eleição ou na minha eleição ou numa possível não eleição. As pesquisas aqui não influenciaram nos resultados, de forma alguma. Pelo contrário, as pesquisas aqui provaram que eles estavam bem errados com relação à minha candidatura. Agora, voltando ao presidente Bolsonaro, nós conversamos com ele ontem, falamos, presidente, apenas sorri e comece a falar com o povo. Deixa que o seu time vai falar das entregas. Então, daqui para frente, o meu presidente vai o maior número possível de lugares, é o que ele vai fazer. A estratégia dele vai ser andar e nós, esse time que vem no apoio, fazer o papel de informar o que é o governo Bolsonaro. Eu vou ousar um pouquinho, eu vou ser um pouquinho mais ousada. Eu vou relembrar o Brasil do que era a Era das Trevas, o que era um país governado pelo Partido das Trevas. Eu vou fazer isso. Eu vou relembrar o que era política pública para criança, como que era a política pública de drogas, o que era a política pública que fazia mais ataques à família do que fortalecimento da família. Eu vou relembrar. Eu tenho esses dados, fiz isso durante todo o tempo, quando estava do outro lado como oposição, e agora eu vou só apenas lembrar. Vocês querem isso de volta? Então eu vou ser um pouquinho mais ousada. Mas os demais apoiadores vão informar as entregas. É isso, eleições, expectativas para o segundo turno e também as projeções para o Senado Federal no próximo ano com Damares Alves, senadora eleita pelo Distrito Federal, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Senadora, boa sorte e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Bolsonaro vai ser reeleito, tá?